espuma mecânica com pressurização injetável. Lembre-se que quando eu falar em pressurização injetável, eu estou me referindo aos aparelhos extintores a pressurizar ou de pressurização indireta, extintores portáteis, aqueles que têm até 20 kg. Ok? Quando eu falo em espuma mecânica, eu falo em capacidade de 9 litros, chapa de aço, sempre com emenda, alcance do jato igual ao de pó químico. Espuma, ela é mais pesada. O extintor de espuma, o volume do agente extintor espuma, ele é mais pesado que a água. Por isso você vai ter água com alcance de 10 metros, pó químico dissipa por ser pó 5 metros e a espuma por ser pesada alcance 5 metros. Claro que o extintor de espuma ele tem uma capacidade extintora muito grande, ele tem uma capacidade de debelar o fogo, principalmente em líquidos inflamáveis, muito grande. Duração da descarga depende sempre do operador, porque também precisa de gatilho. O único que vai poder ser sem gatilho é o de água a pressurizar. Fora esse, todos os outros vão ter gatilho. E sua operação, a sua duração vai depender sempre do operador. Quanto mais ele gatilhar, mais rápido vai acabar o agente extintor. Então está aqui, como ele é de pressurização injetável ou a pressurizar, ele vai ter o cilindro de pressurização e a identificação do extintor de espuma mecânica, que é o misturador, bico misturador de espuma. Aqui dentro o conteúdo é de água e detergente. Quando passa por esse bico, ele se mistura. É claro que é uma água e detergente especial própria para esse tipo de extintor. Acionamento dele, funcionamento é igual aos outros. A única alteração aqui é a ponta da mangueira que tem esse misturador. Fora isso, tem cilindro de pressurização, tem tubo pescante, tem alça de transporte, válvula de disparo, que é o gatilho, tem mangueira e o esguicho formador de espuma. Tá aqui. Gravou bem? Só de olhar você já vai saber o que é um extintor de espuma, extintor portátil de espuma. E se ele for pressurizado, Fábio, não muda nada. A única diferença é que o agente expelente, em vez de estar no invólucro externo, que seria o cilindro de pressurização, ele vai estar onde? Na câmara de expansão, com capacidade de 20 a 25% do total do cilindro. A câmara de expansão vai ser ocupada pelo propelente, que pode ser nitrogênio ou CO2, seja o extintor de água, seja ele de pó químico, seja ele de espuma mecânica. Alcance 5 metros, igualzinho, e acionamento depende, a duração vai depender sempre do operador por conta do gatilho de acionamento. Então está aqui o funcionamento dele, não tem cilindro, então não vai ter de ser injetada a pressurização. Aqui acionou, vai haver expansão dos gases propelentes que estão na câmara de expansão, empurrar o conteúdo para baixo, que vai ganhar o sifão, chegar no misturador e formar a espuma mecânica. Gás carbônico, esse sim, vamos dar uma parada para você entender o que o gás carbônico tem de diferente dos demais extintores, por que ele é tão especial assim, por que a gente resolveu dar um break para falar sobre ele. O extintor de CO2 ele é o mais comum, ele se adequa no início da classe A, no início da classe B, e ele é muito efetivo na classe C. Lembrando, a classe A são os sólidos, materiais sólidos, tecido, papel, madeira, todos esses materiais são classe A, papel, por aí vai. Esse material tem como característica deixar resíduos e queimar em superfície e profundidade. O melhor agente seria a água, porque a água penetra no material e apaga em profundidade. Mas se tiver em seu início, eu posso utilizar o CO2 sim, porque apaga por abafamento, não por resfriamento. Se fosse por resfriamento, poderia ser usado a qualquer tempo. Mas como o CO2 ele tem a característica de tirar o oxigênio da superfície do material em chamas, você ao acioná-lo no início de um incêndio classe A, ele vai tranquilamente debelar aquele princípio de incêndio. Já na classe B, você pode observar nos postos de gasolina que a maioria deles utilizam o extintor de CO2, que não é o mais indicado para a classe B. Classe B comporta ali gasolina, álcool, querosene, qualquer tipo de líquido inflamável e os gases também, butano, propano, GLP e por aí vai. O mais indicado para essa classe seria a espuma, ou pó químico, mas podemos também utilizar o extintor de gás carbônico? É claro que poderemos. Ele apaga por abafamento, teria que ser um volume pequeno de líquido em chamas, enfim, mas pode ser acionado.
Na classe C, que são os transformadores, os aparelhos elétricos desde que estejam energizados, porque se um aparelho for elétrico e ele estiver desligado, ele é classe A, é sólido em chamas. Mas uma vez que ele estiver com energia, ou o fogo ser ocasionado pela energia, eu vou precisar de um extintor especial para ele. Aí sim, o CO2 é o mais indicado. O pó químico também não é? É também. A diferença do pó químico para o CO2 na aplicação dos incêndios na classe C é exatamente não deteriorar o material. Porque o pó químico ele é corrosivo, estraga o material. Já o CO2 não, ele consegue apagar o fogo e você preservar alguns componentes do que foi queimado. Mas vamos à capacidade dele. Ele tem uma capacidade pequena, 2, 4, 6 quilos. Ele tem o seu invólucro sem emenda, observe, sem emenda. O gás propelente, ele é o próprio CO2, não existe câmara de expansão, não existe gás propelente para ele, porque se ele é de CO2, ele já é o agente extintor e já é o propelente. Eu posso botar nitrogênio para expulsar ele, além de não precisar, não é indicado. Alcance do jato. Essa é uma das desvantagens do CO2. Como o gás ele se expande com uma relativa facilidade, se eu estiver muito afastado do princípio de incêndio, ele vai se dissipar e não vai ter a sua ação extintora. Ou seja, eu tenho que estar bem próximo do fogo. Útil até 2,5 metros, de operação normal de 60 centímetros a 1,20 m. A distância normal de melhor eficiência dele. E a duração da descarga, como sempre vai ter gatilho, vai depender do operador. Observe que eu posso ter de CO2 com gatilho pequeno, com gatilho grande. Só que tem uma característica no CO2. Você vai ter sempre o quê? Você vai ter sempre difusor, para que os gases não se expandam. Ele vai direcionar, o difusor ele serve para direcionar o gás. Ele está armazenado aqui na forma liquefeita. Por isso, quando eu acionar o gatilho, ele vai se expandir, podendo gerar uma corrente elétrica e ocasionar até um choque na pessoa, se você segurar no difusor, além de poder provocar também uma queimadura. A gente vai ver pelo frio, a temperatura aqui sai muito baixa. E ele não tem manômetro, ele não precisa ter manômetro. Como eu disse no início, o CO2 eu vou acionar ele até acabar o gás. Vai ter a hora que eu vou... acabou o gás. Aí eu troco. Mas ele vai funcionar todo o tempo, porque ele é agente extintor e também é expelente. Ele sempre vai querer sair daqui de dentro. Utilização é a mesma, alça de transporte, tubo pescante. Aí o que tem de diferente é o difusor e tem as válvulas de segurança para alívio de pressão. Porque se a pressão interna for maior do que a externa, pode haver ruptura do invólucro. Então a ideia é que isso não ocorra. Ele já é de chapa de aço sem emenda para suportar a pressão interna. Os extintores halogenados é um gás. Halon é um gás. Então esses podem ser de 2, de 1, de 2, de 2,5 e de 4 quilos. Chapa de aço com emenda como todos os outros. O propelente dele é o nitrogênio. A distância útil, 4 metros no máximo de utilização dele. E também, como sempre, vai ter gatilho e vai depender do operador. Esse aqui também precisa de manômetro. Então está aqui a alça, indicador de pressão, tubo pescante, válvula de disparo, normal como todos os outros. A operação. Não é qualquer pessoa que pode utilizar um extintor de CO2. Pô, Fábio, mas como assim? Ele não é prático, não é fácil de utilizar? Mas você tem que ter um pouco de habilidade, para você não perder o agente extintor e acabar não apagando nada. Que classe de incêndio seria essa aqui? Classe A, madeira em chamas. Qual seria o melhor extintor? Extintor de água. Então a utilização é a proximidade. Você tem que estar sempre a favor do vento, principalmente se for pó químico. Se você acionar o gatilho de extintor de pó químico contra o vento, o pó vai vir todo em cima de você. O CO2 vai vir todo em cima de você, se for de CO2, e você não vai conseguir apagar nada, além do fogo também vir na sua direção. Então a distância vai variar conforme a temperatura. A favor do vento, eu vou apontar na base do fogo e vou avançando conforme o fogo for cedendo. Lembrando que os cilindros extintores está sempre a 45 graus, para caso haja um acidente, a tampa rompendo, ela não pega no operador, ela sai nesse ângulo de 45 graus.
De pressão injetável. Operação: inclinar o extintor para frente, 45 graus, como eu disse, próximo ao fogo, segurar a mangueira apontando-a para o fogo e abrir o cilindro de pressurização, que é o cilindro acoplado. Eu já sei que esse aqui não necessariamente precisa ter o quê? Gatilho. Eu tenho que ter cuidado com a mangueira, porque ele é de água. Se eu abrir o cilindro de pressurização, ele der pressão dentro do cilindro, a água for para a mangueira e ela estiver solta, ela vai chicotear, pode atingir o meu rosto, pode atingir minha mão e causar um problema. Você observe que ele está segurando a mangueira, está abrindo o cilindro e está mantendo uma inclinação de 45 graus, para que caso a tampa venha a se romper por estar enferrujada ou mal encaixada, ela vai para frente, não pega no operador. Então isso aqui é muito importante. Iniciar o combate a uma distância de 3, 4 metros, porque o de água ele tem um alcance de 10 metros, avançar à medida que o fogo for se apagando. Tranquilo aqui, 45 graus, mangueira segura para evitar o chicoteio, abrir o cilindro de pressurização, distância de 3 a 4 metros, acionar na base do fogo e ir avançando conforme o fogo for cedendo. Bem tranquilo. Perigo. Todo extintor injetável oferece um perigo no momento da pressurização e podem soltar a sua tampa violentamente caso não tenha sido colocada direito ou trocada. Então está aqui a inclinação e aqui a utilização dele. Então deixa eu voltar. O que pode acontecer aqui é essa tampa soltar, como está na setinha, inclinado, ela vai para frente. Se ele não tiver embaixo do queixo do operador, ela pode bater e machucar o rosto e levar o operador até o óbito. Operação de extintores portáteis. Pressurizado. Esse já é pressurizado. Ele tem menos perigo. Não é isento, mas tem menos perigo. Operação: leve o extintor até a proximidade do fogo, rompa o lacre, como? Girando, puxe o pino, aperte a válvula de disparo e combater o fogo aplicando o agente conforme a técnica recomendada, ou seja, na base do fogo, com distância variável a favor do vento. Iniciar o combate, distância aproximadamente de 3 a 4 metros e avançando à medida que o fogo for sendo apagado. Essa recomendação é para qualquer extintor de água. Se for de CO2, eu tenho que estar mais próximo. Se for de pó ou de álon, eu tenho que estar mais próximo, como a gente viu anteriormente. Então tá aqui, ó, aplicar o jato na base do fogo. Quando o fogo for em material de classe A, é necessário o quê? Revolver o material para melhor eficiência. Então, material classe A, papelão, papel, madeira, tecido, o que for, eu vou sempre rodeando ele, vou sempre revolvendo ele. Aplicação de pó químico, de modo a formar nuvem em volta da superfície. Como eu disse, é engatilhada, eu vou formando nuvem na superfície. A ideia é tirar o oxigênio. Tirando o oxigênio, eu apago por abafamento, diferente da classe A. Empunhar os guichos, de modo a não obstruir a entrada do ar e combater o fogo aplicando a espuma em um anteparo. O que eu quero dizer com aplicando a espuma em um anteparo? Tem uma parede no fundo e eu tenho o fogo nessa base. Eu acionando daqui, eu vou revolver o que está em chamas, líquido principalmente, e vou usar o anteparo. Vou jogar ela aqui para ela rebater e vir ocasionando o apagamento. O que acontece com o extintor de espuma, como ele é muito indicado para a classe B, que são os líquidos inflamáveis, é o indivíduo acionar na água e ir empurrando. Como aquilo é um líquido que está em chamas, o líquido vai se deslocando. Além de você não apagar o fogo, ele vai se deslocando e vai queimando tudo pela sua frente. Por isso a utilização do anteparo, por isso a necessidade de se revolver todo o líquido em chamas. E esse extintor, que é o de espuma, ele é o mais indicado nesses casos. Tá aqui a utilização dele, olha como é que fica cheio de espuma. Então acaba realmente com a brincadeira. Não tem mais necessidade nenhuma de utilizar outro método extintor. Apenas o rescaldo, mas em princípio jogou a espuma, acabou todo o fogo. O de CO2, como eu disse, tem que empunhar o difusor. Existe uma empunhadura própria. Se você pôr a mão aqui, além de levar um choque pela expansão dos gases que libera energia, você pode congelar, porque a temperatura de saída do CO2 daqui é de menos 79 graus Celsius. Ou seja, é muito frio e você pode congelar.
Um outro perigo para esse extintor seria o risco de asfixia, do pó vir na sua direção, do gás vir na sua direção e você ficar asfixiado. Ou seja, eu tenho 3 perigos para a utilização do CO2. Choque ocasionado com a mão no difusor, por ter encostado no difusor. Os mais modernos hoje possuem os ferros dentro do difusor que fazem um aterramento evitando essa liberação de energia. Mas caso não tenha, vai gerar corrente elétrica pela expansão dos gases, uma vez que o CO2 está na forma líquida dentro do aparelho extintor, ele vai gerar essa corrente e você pode levar um choque. E pelo aumento pela baixa temperatura, ser queimada as mãos, caso você segure também no extintor. E a asfixia, se o gás vier na direção das suas vias aéreas superiores. 3 problemas. O de água, relembrando, ele tem a tampa que pode soltar e tem o chicoteio da mangueira. São 2 problemas. Pó químico, mais difícil. Se você usar ele contra o vento, você pode ficar cheio de pó, ele é corrosivo. Se penetrar nas vias aéreas também vai fazer um pouco de mal. Mas o CO2 e o de água são os que apresentam maior perigo. Lembrando que o perigo não é tão grande assim. Aqui está a utilização dele e um recipiente com gasolina, que é classe B de fogo, e ele consegue debelar desde que ele tenha a habilidade de espalhar sobre a superfície o gás, porque ele apaga também por abafamento. Os halogenados, os gases halogenados, mesmo esquema, empunhar a mangueira, apertar a válvula de disparo e combater o fogo, de modo a formar uma nuvem de hálon em volta da superfície. Também apaga por abafamento? Sim, apaga por abafamento. Ele é um pó, como o pó químico seco, mas é um tipo especial de extintor. Além dos extintores portáteis, nós temos outros extintores, conhecidos como sobre rodas, ou rebocáveis. Esses extintores, eles não são práticos pelo peso e pela necessidade de se ter, no mínimo, 2 operadores. Um vai atuar empurrando o carrinho e o outro vai atuar segurando a mangueira. A diferença desses extintores para os extintores portáteis está na capacidade. A quantidade de agente extintor dentro deles é bem maior do que no portátil, obviamente. Em compensação, a necessidade de 2 operadores se faz presente, para que um possa empurrar o carro, abrir o cilindro de pressurização e o outro acionar a mangueira, operar a mangueira em direção ao fogo. Como é que funciona essas capacidades, Fábio? O de água vai disputar com 10 litros do portátil, aqui eu tenho 75 a 150 litros, então a capacidade dele é bem maior. Confecção, mesma coisa, não muda. O alcance do jato vai variar um pouco? Vai variar um pouco pela quantidade de água que eu tenho, vai aumentar um pouco mais a pressão, em vez de ser só 10 metros, vai conseguir atingir de repente 15 metros. A descarga, também, como o de água pode ser sem gatilho, se for sem gatilho vai durar, obviamente, em vez de 60 segundos, vai durar mais, 3 minutos, porque a quantidade ela é bem maior. E a de pressão direta, aquela que você tem gatilho, vai depender sempre do operador. Lembrando que vai ter um acionando a mangueira e um responsável pelo carrinho. Então estão aqui os de água, a pressurizar, então ele tem que ter um cilindro de pressurização para que eu possa abrir. Esse cilindro de pressurização, Fábio, ele é proporcional ao extintor? Positivo. O cilindro de pressurização, o tamanho dele é proporcional ao agente extintor, a capacidade do aparelho extintor. Pó químico, capacidade de 20, 50 e 100 quilos, diferente do outro que tinha lá seus 10 quilos. 2, 4, 6. Confecção, chapa de aço com emenda. Alcance do jato de 6 a 14, não é mais 5, é maior, 6 a 14, enquanto de água 10 a 15. No portátil ele só ia até 10. Aqui você tem, no que ia só 5, ele vai de 6 a 14. Pressurização direta depende do operador e pressurização indireta também depende do operador. Todos os dois vai depender do operador, porque sempre o pó químico tem que ter gatilho, porque ele apaga por gatilhada, revolvendo a superfície em chamas. Então está aqui o extintor de pó químico. Olha o cilindro de pressurização, ele é proporcional ao tamanho do aparelho extintor. De espuma, de 50 a 150 litros, chapa de aço também com emenda, alcance de 10 a 15 metros. O de espuma sobre roda, ele já tem o mesmo alcance do de água, de 10 a 15 metros, enquanto que o portátil,
o alcance dele era idêntico ao de pó químico, 5 metros. Duração da descarga, como vai ter gatilho sempre, vai depender sempre do operador. Então está aqui o de espuma, a pressurizar e pressurizado. O de CO2, capacidade que no outro tinha 1, 2, 4 quilos, 10, 20, 25, 50 quilos de CO2 num aparelho extintor sobre rodas. Confecção sem emenda, exceção. Gás propelente, o próprio CO2, exceção. Alcance do jato, aí sim, mantém aquela relação de proximidade por conta da expansão do CO2. Enquanto no outro eu tinha lá seus 0,60, 1,20 m, lá no máximo 2,5 m, aqui vai no máximo a 3 metros, mas sempre mantendo uma distância bem curta por conta da dissipação do gás carbônico. Duração da descarga sempre vai depender do operador, porque sempre vai ter gatilho de acionamento. Está aqui os de gás carbônico. São utilizados inclusive em soldas, né? Em soldas, apaguei sem solda. São utilizados em grandes proporções e também tem não só os sobre rodas, mas tem os estacionários. Imagina uma sala com difusores igual de ar-condicionado e do lado de fora um armário com 4 extintores com capacidade de 50 kg de CO2. Um sensor dentro da sala indica o aumento da temperatura, indica a emissão de fumaça ou calor, e ali ele aciona dentro daquela sala a capacidade daqueles 4 cilindros de 50 kg de CO2 através desses dutos que parecem ar-condicionado. Esse é um sistema de extinção de incêndio por cilindros estacionários. Esses aqui não, são rebocáveis, como a gente está falando dos rebocáveis, que são os sobre rodas. Utilização, como eu disse, dois operadores, um acionando a mangueira e o outro, independente do agente extintor, um acionando a mangueira e o outro controlando o carrinho. Seja ele espuma, pó químico, CO2, o tipo de utilização vai ser sempre dependendo de 2 operadores. O pó químico são classificados como rebocáveis aparelhos montados em cima dos carros de combate de incêndio de veículos rebocáveis. Atualmente são fabricados capacidade que varia de 50 a 200 kg de pó químico. Então você tem também aqueles que, claro, não dá para transportar nem sobre rodas um aparelho extintor de 200 kg. E para isso você tem então os carros de combate de incêndio. Não estou falando do carro do bombeiro pipa não, que é com água não. Estou falando de carros de combate de incêndio, veículos menores, caminhõezinhos menores, com 5, 6 tambores grandes de agente extintor pó químico, que pode variar de 50 a 200 quilos. Ele vai ter uma mangueira que pode ter até 30 metros, fazendo com que esse operador ele vá até o local onde o incêndio está começando e consiga debelar. Ele não vai ter grandes capacidades como o carro do bombeiro, como os hidrantes, por exemplo, ou como os sprinklers, com aspersão de água. Mas, em compensação, ele pode ali favorecer bastante se a chegada dele for bem rápida ao local que está em chamas. Então está aqui os carros de combate de incêndio, podem ser guinchados por um outro veículo, ou pode ser no próprio veículo, na caçamba do próprio veículo, com mangueira de 30 metros. Esses extintores, eles são utilizados por brigadas de incêndio. Não somos nós, simples mortais, que trabalhamos no expediente burocrático ou que vamos trabalhar no TRE como agente de segurança, que vamos ter à disposição esse tipo de carro de combate, que é o CCI, carro de combate de incêndio. Mas os agentes de segurança, eles normalmente, ou segundo a norma, eles são indicados para atuarem nessa área de combate a incêndio. E aí tem-se um curso mínimo, ali, um básico, para que ele saiba operar um extintor portátil e a cobrança efetiva na prova do agente, seja do TRE, seja do TRT, seja do MPU, seja do MPT ou do MPE, enfim, toda a prova que tenha agente de segurança vai ser cobrado ao combate, a prevenção e combate a incêndio. Dependendo da banca, vai variar entre teoria do fogo e aparelhos extintores, como nós acabamos de ver, ou, se for a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, você vai ter ainda a aplicação da norma regulamentadora 23, que é a NR 23, que fala sobre prevenção e combate a incêndio. Aí dita as normas, quantos são, aonde são, como colocar, as saídas de emergência, as portas corta-fogo, as sirenes de alarme, as formas de acionamento dessa sirene, o que é uma unidade extintora
E nesse caso da norma, nós vamos falar num bloco mais à frente, ele vai estar relacionado às provas de agente de segurança, mas vai depender sempre da banca. Ok? Mas é importante que a gente tenha essa tríade do combate, prevenção e incêndio, para que nós venhamos a ter conhecimento completo, seja qual a banca, seja qual o concurso, para agente de segurança, eu estou preparado para fazer uma boa prova. Por quê? Seja a FCC que cobra a norma, seja a CESP que cobra a teoria do fogo, a aplicabilidade da água, a densidade de água, enfim, os princípios do fogo e o aparelho de extintores, o módulo está completo.